Olá, amados irmãos, amadas irmãs, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Aqui vocês estão vendo este gráfico, aqui é o gráfico da linhagem. Aqui nós sabemos que Adão, o primeiro homem, então depois veio Noé, então veio Abraão, Isaac e Jacó. Quando chegou aqui em Jacó, então aqui a primogenitura que iniciou com Adão, então aqui a primogenitura em Jacó se divide em três primogenitura. Então aqui nós vemos a de Judá, aqui nós vemos a de Efraim e aqui nós vemos a de Dan. Então esta aqui de Judá não precisa eu comentar muito sobre ela, pois todos sabem que nesta de Judá veio a vinda de Cristo em carne na linhagem de Judá, o qual foi o Messias, o nosso Salvador. Então, este vídeo é especialmente para comentar sobre Efraim e Dan. E depois também falarei um pouco sobre a de Judá. Aqui na primogenitura de Efraim, Efraim foi o filho que José teve no Egito antes que Jacó subisse ao Egito. Então ele teve Manassés e Efraim, Manassés o mais velho e Efraim o mais novo, mas Jacó mandou chamar os seus dois netos e então ele abençoou os dois netos e disse para José: José, os teus dois filhos que tu teve antes de eu subir ao Egito, eles serão meus, assim como Rúben e Simeão. Então, quando Jacó foi abençoar Manassés e Efraim, então ele pôs a mão direita em Efraim, mostrando que Efraim seria o primogênito. Vemos Deus confirmando isto em Jeremias capítulo 31, verso 9, o qual ele diz: Efraim é o meu primogênito. Então aqui a linhagem de Efraim inicia aqui. Aqui agora nós vemos a linhagem de Dan. A linhagem de Dan nós encontramos que o pai de Sansão, ele é da linhagem de Dan. A linhagem só existe quando há primogenitura. Então, em Juízes, nós vemos claramente que o pai de Sansão é da linhagem de Dan. E vemos também a bênção de Moisés a Dan, em Deuteronômio, capítulo 33, e o verso 22, Dan é leãozinho, saltará de Bazã, mostrando, assim como Judá é leãozinho da presa, subiste filho meu, mostrando que é uma linhagem, para que no final da linhagem se cumpra a profecia, assim como se cumpriu na linhagem de Judá. Nós sabemos que o leão da tribo de Judá é Cristo. E então aqui, novamente, Cristo se manifestará na linhagem de Dan, uma vinda espiritual para bramar como leão na linhagem de Dan. Então nós vamos aqui falar um pouco ainda da primogenitura, como você já sabe, que a primogenitura de Judá era para ser de Rúben, porém Rúben subiu na cama de seu pai, então agora seria de Simeão ou Levi, mas porém os dois destruíram com sua fúria uma cidade, os quais por causa deste pecado perderam também a primogenitura, então ficou para Judá. E aqui nós vimos a primogenitura de Dan pela Raquel, a qual deu a sua serva para Jacó, e a sua serva Bila teve Dan. E aqui foi o primeiro filho de Raquel, através da sua serva Bila. Aqui vimos o primogênito da segunda mulher de Jacó.
Então aqui vimos as três primogenituras que quando chegou em Jacó se dividiu em três. Mas quero deixar bem claro a todos que a primogenitura ela tem a sua grande importância, é porque tem algo muito especial com Cristo nas primogenituras. Nós sabemos que aqui a primeira primogenitura, aqui a de Judá, vimos a vinda de Cristo em carne na linhagem de Judá. Cristo, o leão da tribo de Judá. Assim também as outras duas têm sua importância em relação a Cristo, porque sem Cristo não existe primogenitura, não existe linhagem. Quando ocorre a linhagem é porque tem a ver com Cristo, por isso que ocorreu essas três linhagens, essas três primogenitura, por causa da importância de Cristo nas primogenituras, por isso que ocorreu as três. Então nós vamos agora falar do símbolo que ocorreu antes que se cumprisse estes três cumprimentos aqui. Nós sabemos que Davi é o simbolismo do leão da tribo de Judá. Porém, ele não foi o leão. O verdadeiro leão foi Cristo, o leão da tribo de Judá. Agora vamos para o simbolismo, aqui na linhagem de Efraim. Nós sabemos que Débora profetiza, juíza, e ela foi o simbolismo de L.G. White, ou seja, no ministério de L.G. White se manifestou o testemunho de Jesus no ministério de L.G. White, a qual L.G. White foi da linhagem de Efraim, pois o seu esposo, o primogênito de Efraim, Tiago White, assim como também o Lapidote, o esposo de Débora, primogênito de Efraim, assim como Tiago White. A importância da linhagem, da primogenitura, é porque há uma obra especial com Cristo. É isto que é a importância da linhagem, da primogenitura. No caso da linhagem de Judá, nós sabemos que foi a vinda de Cristo em carne. No caso da linhagem de Efraim, foi o testemunho de Jesus, ou seja, o espírito de profecia que se manifestou no ministério de L.G. White. Agora vamos aqui, Sansão. Ele foi o simbolismo do leão da tribo de Dan. Sansão, ele foi o simbolismo. Então, o leão da tribo de Dan é o próprio Cristo, que saltará de Bazã para bramar como leão, na pessoa de seu servo, que tem a primogenitura da linhagem de Dan. Então, é muito importante nós entender estas três primogenituras, para que nós possamos compreender esta última grande obra de Deus, a qual se iniciou na terra, a obra final do Evangelho. Quero mostrar para vocês este verso que se encontra em Jeremias capítulo 31, e o verso 1 e o verso 9, que diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Virão com choro e com súplicas. Os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminhos retos em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Aqui, Jeremias capítulo 31, versos 1 e verso 9. Aqui, uma profecia para os últimos dias, visto que antes que entra neste capítulo 31, as últimas palavras do último verso do capítulo 30 é
dizendo assim: nos últimos dias vós entenderei isto. Então inicia o capítulo 31 com estas palavras: naquele tempo. Que tempo? Os últimos dias. Então aqui vimos, esta profecia teve seu começo em 1844 com a primogenitura de Tiago White e sua esposa L.G. White. Na linhagem de Efraim, o Senhor começou a sua obra final aqui na terra, com todas as tribos de Israel, com o seu primogênito Efraim, no ministério de L.G. White, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 19, verso 10. E agora Cristo bramará como leão na linhagem de Dan, pois de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Deuteronômio capítulo 33, verso 22. E então, quando os 144 mil for selados com o selo do Deus vivo, os quais são as outras tribos de Israel, então se cumprirá plenamente naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, como está escrito aqui nesses versos aqui acima. Então esta profecia iniciou, como já li, em 1844. Nenhuma tribo ficará do lado de fora nesta última grande obra de Deus. Todas as tribos estarão nesta última grande obra, iniciando com a primogenitura de Efraim. Então, que Deus possa nos abençoar, que os irmãos possam ter entendido que esta última grande obra é a restauração de Israel e nenhuma das tribos ficará de fora. Esta é a razão porque Efraim e Dan não aparecem em Apocalipse capítulo 7, onde estão as tribos que constituem os 144 mil. Porque Efraim teve seu início no ministério de L.G. White, teve a sua honra, a sua participação nesta última grande obra. E Dan, a sua participação agora no poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18, o quarto anjo. E os 144 mil, a outra voz ouvida do céu, ou seja, a chuva seródia. Ou seja, eles serão os líderes desta última grande obra após Dan. Dan será o líder dos 144 mil. E os 144 mil chamarão a grande multidão. Então, é esta a razão porque Efraim e Dan não aparecem entre os 144 mil. Porque Efraim teve sua participação no ministério de Ellen G. White, o testemunho de Jesus, o espírito de profecia. E Dan tem sua participação agora no início do poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18. Dan será o líder dos 144 mil. Então, mais uma vez vamos, para finalizar esse vídeo, vamos dar mais uma olhada aqui. Quero lembrar a todos, mais uma vez, a primogenitura. Quando chegou aqui em Jacó, se dividiu em três: a de Judá, a de Efraim e a de Dan. E as três, a importância dela é Cristo. Como vimos aqui no final da primogenitura de Judá, Cristo, o leão da tribo de Judá. E aqui nós vimos em Efraim o testemunho de Jesus no ministério de L.G. White. E aqui em Dan, a vinda de Cristo é espiritual para rugir como um leão na linhagem de Dan. Então, muito obrigado pela atenção.
Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém. Saúdo você com a paz de Cristo, que a mesma habite nos corações, não só hoje, mas eternamente. Amém? Bom, irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre o leão da tribo de Dan. Nós vamos saber um pouco de quem a Bíblia está se referindo quando fala do leão da tribo de Dan. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 33 e o verso 22. Diz assim: Dan é leãozinho e saltará de Bazã. Nós sabemos que esse título de leão representa rei. Ele é dado a Cristo. Vocês lembram quando Jacó falou para Judá: Judá é leãozinho da presa subiste, filho meu. Essas palavras foi dirigida com Cristo. Cristo é o leão da tribo de Judá. Então vamos mais à frente para nós entendermos melhor este assunto. Vamos lá para Gênesis capítulo 49, o verso 18, que diz assim: aqui Jacó está abençoando seus filhos e ele fala para Dan: a tua salvação espero, ó Senhor. Aqui Jacó se refere a Dan como Senhor. Mas na frente você vai entender por que Jacó se referiu a Dan como Senhor. Nós sabemos que Senhor é Cristo. O nosso Senhor e Salvador é Cristo. Então vamos continuar o estudo para que nós entendamos por que aqui Jacó se referiu a Dan como Senhor. Vamos ler aqui em Oséias, capítulo 11, o verso 10, que diz assim: andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo virão como passarinho, os do Egito, e como pombos da terra da Assíria. Então aqui em Oséias falou que o Senhor bramará como leão, e seus filhos e suas filhas tremendo virão. Então aqui uma promessa que o nosso Senhor vai bramar como leão. Mas será como o Senhor vai bramar como leão? Será que ele vai vir fisicamente como ele veio da primeira vez? Vamos entender aqui. Vamos ler em Isaías capítulo 28, e o verso 11 e 12, que diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então nós vimos aqui em Isaías que o Senhor vai falar por meios de lábios gaguejantes e de línguas estranhas. Então o Senhor usará uma pessoa da linhagem de Dan para falar por meio dele, né? E dessa forma o Senhor vai bramar como leão. Vamos continuar o estudo. Vamos ler em Apocalipse, no capítulo 10, o verso 3, diz assim: e bradou em grande voz, como ruge um leão. Vamos ver o que Ellen White tem a dizer sobre este assunto. No livro A Verdade sobre os Anjos, diz assim: o poderoso anjo de Apocalipse 10, que instruiu a João, era ninguém menos que Jesus Cristo. Satanás, unindo-se a homens maus, enganará toda a terra e as igrejas que não receberam o amor da verdade. Mas o poderoso anjo requer atenção, grita com grande voz, demonstrará o poder e a autoridade de sua voz a todos que se uniram a Satanás na oposição à verdade. Então aqui a irmã White fala que esse poderoso anjo de Apocalipse 10 é o próprio Cristo, irmãos. Cristo virá, ele bramará como leão. Mas como assim? Ele usará uma pessoa da linhagem de Dan, como Deus tem nos revelado através de sonhos. Já relatei esses sonhos aqui para os irmãos, vou relembrar um pouco deles, para que os irmãos compreendam o que vai acontecer. Tive um sonho qual eu via uma bola no céu, e essa bola estava cheia de estrelas. De um lado da bola tinha uma pincelada de verde e do outro lado uma pincelada de amarelo. Então eu compreendi que ele representava o Brasil. Então em seguida começou a vir frases do céu que dizia:
cumprirei a minha promessa. Outra frase dizia, virei a ti. E a outra dizia, eu te amo. E outra dizia, todos saberão que eu te amo. Então vem a última frase que dizia, honrarei a tua posteridade. Então nesse sonho aí, Cristo falou, cumprirei a minha promessa, virei a ti. Uma vinda de Cristo espiritual. Então teve um outro sonho, o qual era dia 21 de dezembro. Nós estávamos aguardando o sinal que ia aparecer. E apareceu um grande letreiro no céu. E esse letreiro dizia assim, Cristo revie ande a chegada. Que traduzindo para o português significa revisão de Cristo e a chegada. Então Cristo vai vir para fazer uma revisão. Então tive um outro sonho, o qual meu esposo estava pregando para uma senhora e de repente veio uma voz sobre ele. Uma voz como de estrondo, uma voz como de trovão, uma voz como de um rugido de um leão, uma voz muito potente, muito forte, que dava medo. Então, ali, no semblante dele, eu vi o semblante como semblante de leão. E eu e meus filhos ficamos assombrados com esta voz. Como está aqui, né? Que o Senhor bramará como leão, os seus filhos e suas filhas tremendo virão. Então, irmãos, é isso que vai acontecer. O Senhor vai se manifestar na pessoa da linhagem de Dan e vai bramar como leão. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é isto. O leão da tribo de Dan é o próprio Cristo que virá espiritualmente na pessoa da linhagem de Dan. Então, que Deus possa nos abençoar, nos proteger, nos guardar, nos preparar para esta hora. Não sou hoje, mas eternamente. Amém. Leis alguma, nem da ONU, nem do Brasil, vai impedir que esta mensagem seja transmitida por todos os lugares do mundo. Demônios de nomes ímpios vai silenciar esta mensagem. O mundo inteiro vai saber que o papado é a besta e que a sua imagem é a falsa liberdade religiosa, o pluralismo religioso. No espírito e virtude de Elias e de João Batista, após mim virão os 144 mil para também pregar esta mensagem. Deus fez esse mundo em 6 dias. Ele descansou e abençoou o 7º dia da semana. Por isso, o sábado é o memorial divino da criação. É o dia do Senhor. Mas o homem do pecado, o filho da perdição, tem tripudiado acima da lei de Deus. E ele honrou um outro dia. Ele honrou o domingo para ser o dia do Senhor. Mas o domingo é a marca da besta. Quem guardar o domingo irá receber as 7 pragas. Novamente vai haver uma devastação. Agora não é com água, agora é com fogo. E agora Deus vai salvar todos aqueles que fugir da iniquidade, todos aqueles que sair e abandonar os seus pecados.